12h17, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Passamos um pouquinho com fome, passamos um pouquinho de vontade aqui, mas muito bacana a história, né, do bairro com o bar. E agora a gente continua o nosso telejornal com as notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vindo e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. E a gente começa falando sobre a Covid-19, lembrando que, de acordo com a Prefeitura de Campinas, a gente está tendo alguma instabilidade no banco de dados do eSUS, por isso que talvez os números estejam subnotificados. De acordo com o Ministério da Saúde, são 33.910 novos casos no país e 143 mortes registradas. Em Campinas, então, a gente tem 1.215 casos registrados a mais e não tivemos nenhum óbito. Lembrando, então, que esses números, nós temos aí os números que são de laboratórios municipais que confirmam os dados da Covid-19, falta ainda a rede particular e outros dados que são colocados diretamente nessa plataforma do governo federal. Mirna Abreu, para quem acompanha o Câmara Notícia desde o início da pandemia, está acostumado, né? Diariamente, todos os dias nós informamos aqui o número de pessoas que testaram positivo para a doença e também os óbitos que acontecem na nossa cidade e na região. E a partir da próxima semana, da segunda-feira, tem uma mudança, né? Justamente por conta de que nós tivemos aí o fim da emergência de saúde pública de importância nacional. Então, por conta disso, a Prefeitura decidiu nesta quinta-feira que informa, vai deixar de publicar diariamente o boletim epidemiológico sobre a Covid-19 na cidade. Então, a gente lembra que a partir de agora, com o fim dessa emergência, a doença passou a compor a relação de doenças respiratórias de notificação obrigatória com notificação compulsória. Por isso que a Devisa comunicou que vai produzir os boletins e informes para as redes públicas e privadas também de acordo com a mudança de quadro na região, ou seja, é a prefeitura que vai determinar essa periodicidade. Além desta preocupação que nós temos com a Covid-19, diariamente nós falamos aqui nas notícias da Metrópole de Campinas sobre os leitos de UTI infantil e tem uma mudança também. Tem sim, olha, o anúncio foi feito nesta quinta-feira em que o governador Rodrigo Garcia anunciou a abertura de 31 leitos pediátricos para a região de Campinas a partir do dia 1º de junho. O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, visitou na quinta-feira, 26, o ambulatório médico de especialidades do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. A visita teve por objetivo o anúncio de um mutirão de cirurgias e a assinatura de autorização para leitos pediátricos na região de Campinas. Nós, desde quando fizemos aqui o governo na área, o mês passado, tratamos desse tema, né, Dário? Naquele encontro, todos os prefeitos participaram e nós sabíamos, enfim, do desafio que nós teríamos e da demanda crescente aqui por leitos pediátricos. Articulamos no nosso hospital estadual lá de Sumaré, aqui no HC de Campinas, e hoje fica anunciado que esses leitos serão abertos agora a partir de 1º de junho, portanto, mais 31 leitos pediátricos para a região, para atender as nossas crianças aqui da região. Segundo o governador Rodrigo Garcia, os leitos pediátricos ficarão abertos a princípio durante 4 meses e depois desse período será avaliada a necessidade de estender esse prazo. Rodrigo ainda explicou como será realizado o mutirão de cirurgias. O Estado começa agora, já em junho, ampliando a sua rede própria nas cirurgias. O próprio AME aqui vai ganhar um adicional para poder ampliar o número de cirurgias que ele consegue realizar tradicionalmente. Quando a gente faz isso no estado inteiro, nós vamos sair de 25 mil cirurgias por mês para quase 70 mil cirurgias por mês. Então, nós vamos agregar quase 50 mil cirurgias na rede própria do estado, no mutirão de cirurgias. Então, durante 5 meses, a gente consegue alcançar metade dessa população que está na fila de 540 mil pessoas. Qual o segundo passo que a gente deu e eu anunciei ontem também? E pela primeira vez, o governo de São Paulo vai pagar o dobro da tabela SUS, para poder comprar cirurgia
na rede filantrópica, e aí vale para todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos, e para comprar cirurgia na rede privada. O evento contou com a presença de diversas autoridades, como secretários e prefeitos municipais e o prefeito de Campinas, Dário Saad, que aproveitou para comemorar a chegada dos leitos de pediatria. Nós hoje estamos virando uma página, não ainda totalmente como a gente gostaria, mas estamos virando uma página difícil que foi essa pandemia, terrivelmente difícil, e com esses leitos de pediatria que o senhor anuncia aqui hoje, vai dar, sem dúvida, um alento, vai dar, sem dúvida, uma situação de maior segurança às crianças que estão sendo atendidas em toda a nossa região. Então, parabéns pela iniciativa, secretário Jean, parabéns pela iniciativa, governador Rodrigo Garcia. Eu tenho certeza que a região vai ficar agora com mais tranquilidade no atendimento pediátrico. Ao todo, serão 10 leitos semi-intensivo e 5 de terapia intensiva para o Hospital da Unicamp. E para o Hospital Estadual de Sumaré, serão 5 de terapia intensiva, 5 de emergência e mais 5 de enfermagem. O vereador Jorge Schneider participou do evento representando a Câmara Municipal de Campinas. E também estiveram presentes os vereadores Otto Alejandro, Marcelo da Farmácia, Rodrigo da Farmadic, Eduardo Magoga e Luiz Cirilo. E a gente lembra que a demanda por mais leitos e também pelas cirurgias aqui na nossa região foi também levada pelo Parlamento Metropolitano, que tem a liderança do presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos. E ainda falando em leitos, enquanto esses não chegam, a gente tem aqui alta taxa de ocupação nos leitos infantis da cidade de Campinas. Olha, nesta quinta-feira nós tínhamos 87,8% de ocupação. Dos 107 leitos de UTI infantil, 94 estavam ocupados, sendo que na rede municipal Dr. Mário Gatti, nós tínhamos apenas um leito livre, lá na Unicamp, 2 leitos livres e na rede particular, 10 leitos livres. E no que diz respeito a leitos de enfermaria, olha, eram 66 crianças internadas, e ainda tinham 11 esperando por uma vaga, enquanto isso, assistidas em pronto-socorros. Em relação à UTI dos adultos, a situação é um pouco mais tranquila. 66,6% de ocupação. Nós temos 66 leitos de UTI adulto disponíveis na cidade, destinados aos pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. 44 ocupados e destes, 10 são pacientes com Covid-19 e ainda há 34 pacientes com Covid em leitos de enfermaria. A gente continua falando sobre saúde agora, porque Mirna Abreu, a cobertura vacinal em relação à gripe para as crianças continua baixa, né? Continua assim. Apesar da gente ter começado na última segunda-feira com aquela ação da prefeitura de vacinação nas creches e unidades infantis aqui da cidade, a gente ainda tem esse número bem baixo. Olha, a gente tem o público-alvo como gestantes, 26% de vacinação. Crianças, 30% de vacinação. Puérperas, 37% de vacinação. E a gente lembra que a meta é alcançar, principalmente nesse público, 90%. No total, são 188.243 pessoas vacinadas na cidade. A gente tem aqui em Campinas 65 centros de saúde que estão vacinando. Agora, no caso das crianças, também a gente lembra que as creches municipais. E ainda, a gente tem ainda essa vacinação contra o sarampo também, que é uma outra campanha que a prefeitura está intensificando também. No caso da gripe, as crianças é de 6 meses a menores de 5 anos e no caso também do sarampo. Então, você que precisa ir atualizar a vacinação do seu filho, a carteirinha, ou então essa vacina que é dada todo ano da gripe, procure já o centro de saúde mais próximo da sua casa. Pai responsável sempre deixa atualizado, né, a carteirinha de vacinação aí do seu filho ou do seu responsável. Mirna Abreu, outra campanha que acontece aqui na cidade de Campinas é a campanha do agasalho, que a gente tem falado durante esta semana, e amanhã tem uma ação importante. É o dia dessa ação de doação. Vai ser lá no Paço Municipal, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Vão ter voluntários, inclusive, com apoio da Defesa Civil, do Exército, da Sanasa, da Guarda Municipal e do Grupo Escoteiros Craós. Então, olha, a gente lembra que você tem um agasalho, leve até esse local,
ou então você pode procurar um dos mais de 100 pontos de arrecadação que está lá no site campinas.sp.gov.br/doe agasalho. A Câmara Municipal de Campinas também faz parte dessa ação, lembrando que nós temos 2 pontos de arrecadação. Na Avenida da Saudade, 1004, que é a sede da Câmara Municipal, e lá no Teatro Bento Quirino, onde acontecem as reuniões, na Rua Lusitana, com a entrada no número 1555, no centro de Campinas. E foi feito um balanço, olha, até essa manhã, 1.481 quilos de doações entre roupas e cobertores já chegaram. Ótimo. Para aquecer aí quem mais precisa. E a gente lembra que são roupas infantis, adulto também, e a prioridade são as roupas masculinas, pois são as que menos chegam por conta das doações. Homens, vamos lá! A mulher troca de roupa muito fácil, sempre doa, o homem também precisa fazer um pouquinho, Dá uma olhada no armário, ver o que não utiliza mais, está em bom estado, já faça então esta doação, porque a gente sabe, né, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, neste período nem chegou o inverno ainda, e nós tivemos temperaturas muito baixas, né, na última semana, então é importante fazer essa doação. Menina Abreu, daqui a pouco eu vou acionar o nosso repórter Michel Amorim, que vai dar as dicas de cultura para este fim de semana. Mas a gente já fala de cultura agora, porque a cidade de Campinas vai participar também da virada cultural. Neste fim de semana acontece na cidade de São Paulo. Em agosto vai ter aqui em Campinas? É sim, olha, Campinas entra no circuito das cidades do interior paulistas que vão participar. Olha, a gente aqui vai ser entre 20 e 21 de agosto. Nós fomos uma das 22 cidades selecionadas do interior do litoral paulista. Serão em torno de 50 atividades artísticas gratuitas, contemplando todas as modalidades. Será um circuito interligado no centro da cidade, passando pelo MIS, o Museu da Imagem e do Som, Estação Cultura e o Teatro Castro Mendes. A gente aguarda. Exatamente. Agora a gente fala sobre um projeto importante também para a cidade de Campinas que está para acontecer. Acontece amanhã das 9 horas até as 5 horas da tarde no núcleo residencial Jardim Santa Mônica, no Campinho do São Marcos, é o local onde é conhecido. A ação tem o apoio da Secretaria Municipal de Habitação, Coab, também através do PAC Quilombo e da Fundação FEAC. Como parte, a gente vai ter uma programação cultural, além de ações de grafitagem, onde será também comemorado o Dia Mundial do Brincar, com várias ações, inclusive também conscientização sobre a dengue e atividades de recreação para crianças. Também vai ter uma atividade de vacinação com o pessoal da saúde, então é uma grande oportunidade. Então, um fim de semana intenso aqui para a cidade de Campinas e não para por aí não, porque tem passeio ciclístico no distrito do Ouro Verde. Isso, no domingo a gente tem esse passeio que vai acontecer lá no Ouro Verde e as inscrições podem ser feitas neste sábado, que é no Passeio Maio Amarelo, lá no site da INDEC você encontra, e os primeiros 500 inscritos vão receber uma camiseta do movimento que deve ser retirada lá no domingo, no local e no horário. A concentração, atenção, olha, começa às 8 horas e a largada será às 9, partindo da rua Valdemar Bristotti, próximo à Praça Emil Rached, na Vila Aeroporto. É um circuito de 5 km e 600 metros e você confere tudo lá no site da INDEC /Maio Amarelo. E outra opção, além deste passeio ciclístico, é uma caminhada que também acontece no domingo, só que esse na Lagoa do Taquaral. A caminhada vai marcar aí um mês de combate à hipertensão. A participação é aberta a toda a população, sem limite de idade, não precisa fazer inscrição prévia, é só chegar lá no portão 7 da Lagoa do Taquaral, que começa, olha, às 8 horas da manhã. Então a gente tem o início da concentração no rink de patinação e depois a caminhada começa 30 minutos lá no portão 7, pelo lado externo da lagoa e vai até o portão 5, voltando ao local de saída. A previsão é que o trajeto dure meia hora e, além disso, vai ter aferição de pressão e uma série de coisas, ações da saúde para evitar a hipertensão. Então, concentração a partir das 8 horas da manhã na Lagoa do Taquaral.
Meio-dia e 32, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, é só o primeiro aqui no Câmara Notícia. E na volta, o vereador Paulo Búfalo já está aqui nos nossos estúdios, tem em pauta ao vivo. A Mina Abreu vai entrevistar o vereador sobre o trabalho parlamentar. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho.